Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Estou muito feliz de poder conseguirmos, fazermos esse seminário, finalizando o ano, para a glória do Senhor, algumas famílias que aqui estão. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai trabalhar na vida de casais aqui, na vida de jovens, adolescentes que aqui estão, para que a cada dia mais possa extrair esses ensinamentos e colocar em prática na sua vida. Eu quero iniciar, primeiramente fazendo uma oração a Deus, para que o Senhor prepare todo esse ambiente, abra os vossos corações e, ao mesmo tempo, o Espírito Santo possa iluminar as vossas mentes. Porque sem a iluminação do Espírito Santo, irmão, nós não vamos conseguir compreender aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Eu prezo por um texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 29, que o que está revelado pertence a nós e aos nossos filhos. As coisas ocultas, elas pertencem ao Senhor. Então, tudo que está na palavra de Deus, ela é revelação para as nossas vidas e proveitosa para a gente corrigir, proveitosa para ensinar, para instruir em justiça. Então, nós sabemos que as Sagradas Escrituras podem nos fazer sábio para a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eu quero convidá-lo nessa tarde abençoada, colocar-se sobre seus pés, nós vamos fazer uma oração. Alguns casais ou algumas pessoas estão achegando, faz parte, o brasileiro é bênção do Senhor. Vamos orar para a glória de Jesus e que seja uma tarde abençoada, um dia próspero para louvor e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então orar. Pai eterno, eu quero agradecê-lo, pedir, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa conduzir todos os ministros deste dia, Senhor, dia 29 de novembro, que o Senhor marcou. O Senhor tinha colocado no nosso coração de discorrermos sobre este tema, sobre este assunto, Pai. Um assunto que, na minha visão, ele é de suma importância para a vida cristã e para aprimoramento das famílias, para aprimoramento da visão, da cosmovisão cristã, ó Pai amado, em relação à área sexual, aonde nós estamos sendo, ó Pai, bombardeados, ó Deus, com uma indústria de pornografia que tem ganhado muito, muito dinheiro, ó Deus eterno, através de um sexo deturpado, com uma cosmovisão não bíblica, Pai amado. E nós, como detentores da verdade, Senhor, precisamos falar da Tua palavra como convém falar. Então, que seja hoje um dia de libertação, de conhecimento, de aprimoramento, divisor de água na vida de todos os presentes aqui. E eu creio que esse estudo, essa palestra, esse ensinamento vai estar registrado, Senhor, e vai subir posteriormente para as plataformas, as mídias sociais, e eu creio que vai alcançar alguém, alguma família. É o pedido feito e realizado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, tomem um assento de vocês. A mim foi dado uma incumbência de trabalhar a proposta da área da teologia. O que a Bíblia diz acerca da sexualidade? Eu peço, e seria o mínimo que nós esperávamos dos irmãos, no mínimo trazer Bíblia, trazer um papel, trazer uma caneta para fazer uma anotação. Amém? Quem sabe você achou que ia ganhar hoje, Mas não. Tinha que ter algo para você anotar. Se você tiver o seu bloco de nota no seu celular, você pode também fazer essa anotação, colocar ali no seu WhatsApp, pessoal, você escrever para você os tópicos, tá bom? Para que você entenda, aí eu vou pedir para você ficar bem ligado, amém? Prestar atenção, esquecer o mundo lá fora e focar nos ensinamentos. Eu estou com alguns livros, os nossos livros são os nossos mentores. Além da Bíblia Sagrada, tem livros que nós extraímos alguns pensamentos, Entre eles, eu posso citá-los aqui, tem o livro do Jamie Camp sobre Eu Amo Você, Namoro, Noivado, Casamento e Sexo, muito bacana. Tem o livro do Timothy Keller, eu gosto muito de Timothy Keller, O Significado do Casamento, muito bom. Tem o livro do Gary também, sobre comunicação e intimidade, não só a intimidade sexual, mas tem todo tipo de intimidade, inclusive a nossa conversa, a nossa oração com Deus, a intimidade com o Senhor, e ele fala também de uma área sexual aqui. Tem esse livro do Tim LaHaye, O Ato Conjugal. É um livraço para a área do ato conjugal,
para a área do casamento, para a área sexual, tem uma cosmovisão bíblica muito bom. Para jovens, tem esse aqui, ó, Fogo no Parquinho. Diga comigo, Fogo no Parquinho. Iago Martins, também muito bom. E ano que vem nós vamos trabalhar discipulando jovens e adolescentes aqui. Nós vamos descer o nível na Bíblia, na palavra de Deus, ver o que a Bíblia fala sobre. E também tem o livro de Lou Piolo, Namoro, tá bom? E identificando os sinais de perigo, tá? Hoje nós vamos aqui iniciar, eu quero só fazer uma ressalva e um dado informativo. Eu não nasci na igreja. Deixa eu olhar meu tempo ali para ninguém tomar meus minutos, tá? Eu não nasci na igreja, então tudo que eu aprendi sobre a área sexual, eu aprendi no mundo da pornografia. Então hoje eu sou um cristão, salvo pela graça, e tenho a honra e o privilégio de poder ensinar a palavra de Deus. A gente tem curso de teologia, temos uma formação acadêmica, pós-graduação, reconhecimento do MEC, porém, o que eu aprendi no mundo sobre a sexualidade foi no mundo, na área da pornografia. E o Kemp, aqui no livro, ele fez uma pesquisa entre jovens de 16 anos a 26 anos. E perguntou para ele o que ele sabia de sexualidade, aonde eles aprenderam. A pesquisa apontou que 15% disse que o que eles sabiam sobre sexualidade os 15% que eles aprenderam foram do lar, com os seus pais, e na igreja. Quantos por cento? 15%. E os 85% aprenderam aonde? Aí a gente fica preocupado, e às vezes eu tenho uma visão até um pouco mais aberta nesse aspecto. Nós não falamos sobre sexualidade de maneira bíblica, até de forma mais aberta. A gente tem medo de falar. Nós estamos num ambiente sagrado, sendo que nós estamos à luz da Bíblia, falando da palavra de Deus. Mas na escola vai falar? As amiguinhas e os amiguinhos na escola, qual é o bate-papo? Você acha que esses filmes que eles assistem, boa parte desses filmes de suspense, jovem gosta de filme de terror, sim ou não, irmão? Jovem gosta desses filmes, desses conteúdos, e a maioria desses filmes tem conteúdo sexual e nudez. Estou mentindo? Pergunta, eles ficam com o controle na mão, passando a área no momento da intimidade? Os vocabulários, a gente não ensina nossos filhos, porém, irmão, o que está o dia a dia na escola, as meninas. Irmão, eu sou de sala pastoral, gente. Nós ouvimos as lutas e as dificuldades do jovem, dos adolescentes, dos casais. Então a gente está preocupado. Calma, ele ainda fazendo outra pesquisa, de 16 a 25 anos, se já tiveram relação sexual. Pasmem, 85% dos homens entrevistados, de 16 a 26 anos, já tiveram relação sexual. 35% das mulheres de 16 a 25 anos já tiveram relação sexual. Aí quando ele faz uma pergunta mais profunda, se eles eram a favor do amor livre, 81% dos homens disseram que sim, e 71% das mulheres falaram que sim. Que amor livre é esse, irmão? Não existe amor livre. Então você observa que essa cultura, ela vem permeando, tentando adentrar dentro da igreja. E a comunidade, a igreja, a palavra, nós precisamos mostrar o que a Bíblia diz acerca do assunto, sem ter medo. Amém? Então vamos caminhar para a glória do Senhor. Hoje eu quero falar, tem um texto lá que está no livro de Eclesiastes. Goza a vida com uma mulher que amas. E gozar tem uma proposta de alegria, viver a vida de uma forma alegre, desfrutar da vida com a mulher que ama. Quantas vezes? Todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol. Então é um privilégio, irmão, ser casado. Você quer ver uma pessoa amarga? Aquela pessoa amarga que fala mal do casamento, vai casar, vai passar prova. Ixi, acabou sua alegria quando você casar. É gente amarga, irmão. Irmão, salva de palma para Jesus, que casamento é bênção, sim ou não? Essas palmas não está meio animado não, esses irmãos aí, né? Aí, eu quero hoje trabalhar, tem aqui algumas... Travou aí, filho?
Eu vou abordar, no tempo que eu tenho, alguns assuntos, porque aqui tem muita gente competente, com muito material maravilhoso para nós, tá bom? Assuntos a serem abordados. Por que aprender sobre sexualidade? Tá? Lembra daquele retorno para mim, filho? Dá só uma baixadinha, eu já senti uma microfonia para não ir para a live que eu tinha pedido. Coisa pouca, não abaixa muito não. Assuntos a serem abordados. Qual o propósito do sexo? Eu vou falar um pouco sobre criar o momento da intimidade. Vou falar sobre o desejar o cônjuge. Falar um pouco sobre preliminares. O que é proibido na sexualidade cristã. E conselhos bíblicos para evitar o adultério. Eu vou me deter nisso aqui. Vai chegar em algumas coisas dentro da sexualidade que a psicóloga vai aprofundar mais, a nutricionista vai aprofundar mais, a nossa sexóloga aqui, pastora Fabiana, vai aprofundar mais. A área da higiene pessoal, íntima, nós vamos deixar a Carla, que vai estar também falando mais com profundidade. Então, aquilo que eu não consegui descer o mais profundo, eles vão estar fazendo, tá bom? Dentro dessa proposta, a gente começa com aquela pergunta: por que aprender sobre sexualidade? Essa é uma pergunta que você precisava fazer para você. Por que aprender sobre sexualidade? Será que é importante, irmãos, aprender sobre sexualidade? Sabe o legal? É que tem muito homem se sentindo garanhão, e tem muita mulher que acha que está abafando, quando, na verdade, o conhecimento que tem é muito raso. Tanto um como o outro. Às vezes não tem nenhum diálogo aberto para falar o que não é do agrado de um, que não é agrado do outro. Os jovens que hoje estão dentro da comunidade precisam aprender sobre a sexualidade. Por quê? Se um jovem hoje é viciado em pornografia, começou com seus 13, 14 anos, 15, casará com seus 20 e poucos anos, e tudo que ele aprendeu foi na área da pornografia, uma pessoa viciada em pornografia, qual é a herança que ele vai levar para dentro da sua relação? Quando nós estamos em evento de casais, dependendo da pergunta que a pessoa faz, a gente já fala: é viciado em pornografia. Só pela pergunta. Então, essa é a herança que ele está querendo. Irmãos, o Tim LaHaye, no livro O Ato Conjugal, ele prova, feita uma pesquisa, de que os cristãos são os que melhores, é o grupo que melhor desfruta do prazer. A pesquisa foi realizada e os crentes, os cristãos, os que servem ao Senhor, é os que desfrutam do melhor prazer na área sexual dentro do casamento. Você pode aplaudir o Senhor, irmão, por isso? Aí que você observa, tem aí essa tal da Andressa Urach, uma pessoa que com conteúdos totalmente antibíblico, querendo falar sobre sexualidade. Aí você tem a tal da Fazenda. Quem viu o outro reality lá, de colocar casais e colocar uma terceira pessoa? Irmão, é isso que estão tentando colocar dentro das famílias. Aí tem um crente lá assistindo Malhação. Existe Malhação ainda? Você vê como eu estou tão distante das novelas, né, irmão? Ô, Billy, lembra daquele lá, Lagoa Azul? É o melhor, né? Outrora isso era pornografia, irmão. Não podia assistir não, Lagoa Azul, né? Porém, quando a gente observa, por que aprender? Primeiro ponto que eu quero destacar. Tampar as brechas em um mundo de crescente o quê? Pornografia. Pessoal, a gente vai chegar lá o que é proibido dentro da sexualidade cristã, o que é proibido. Mas a primeira coisa por que eu devo aprender? Eu tenho que fechar a brecha. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, o versos de número 1, olha o que disse Paulo. Escrevendo a uma cidade literalmente depravada, aonde tinha um templo de uma deusa com orgia. Para quem não sabe, a palavra orgia na Bíblia, que é traduzida para nós como glutão, o povo que acha que glutão é só aquele que come muito, né? Mas glutão, orgia, tem um sentido também de você comer sacrifício aos ídolos e também ter o ato sexual. Então, que é essa mescla de situações. Agora, imagine aquela cidade pagã de Corinto,
que se converte ao cristianismo, que Deus falou, fica nessa cidade, tem muita gente que eu quero salvar, eles se tornam cristão, mas a mente que eles têm, irmão, é uma mente ainda, por mais que foi renovada, ele recebeu a regeneração, é o nascer de novo, mas existe um processo de santificação. A santificação é um processo, amém? A regeneração é instantânea, mas o processo da santificação é um processo, né? A santificação é um processo. Agora imagine Paulo tendo inúmeras dificuldades com aquela comunidade. E eles perguntam para Paulo, e Paulo escreve uma carta para procurar resolver os problemas. Capítulo 7. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da porneia, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada mulher tem o seu próprio marido. Então ele está falando, por que eu tenho que aprender sobre sexualidade? Irmão, o mundo está a pornografia hoje é literalmente poeira. Você abriu o seu WhatsApp, você viu um status hoje, você está vendo algo no Instagram, vídeos que... Então hoje você precisa o quê? Eu preciso aprender, porque eu preciso tampar o quê? Tampar as brechas. Mais para frente eu vou adentrar nesse assunto. Segundo, não entrar na estatística do quê? Do divórcio. Quando você estuda o que a causa número 1 do divórcio, não tem uma assim precisa, é uma mescla, né? É uma mescla. Mas a sexualidade, ela acaba entrando também, como um dos fatores que leva muitos casais ao divórcio. Muitos, às vezes, casam, literalmente, e isso, tem um livro, eu estava até com a Tamires, né? Tá com ela, né? Mulheres e o sexo, mentiras que escravizam, verdades bíblicas que libertam. Quando você faz uma entrevista com jovens e adolescentes, vou perguntar aqui, quem mais gosta de sexo, mulher ou homem? Mulher ou homem? Alguém já fala, depois, provavelmente são os casados que estão falando isso aqui. Ela fala que na pesquisa, quando você analisa uma jovem que não entrou dentro do casamento, há uma ideia de quase de igualdade, de os dois quererem a relação. Aí por que depois ela não quer mais? O homem quer mais? São várias situações e poderíamos aqui discutir. O que eu só estou querendo propor é que muita gente às vezes casa por motivos do que, irmão? Errado, vamos casar, porque não pode fazer sexo agora, e se a gente casar, vai fazer o quê? Eu acho que é um dos motivos que você também casa, porque há uma atração pela pessoa, sim ou não? Mas você tem que esperar o momento certo, tudo mais, bonitinho. Mas não é só esse o fator que você deve colocar. Então, por que eu devo aprender sobre sexualidade? Porque eu preciso tampar as brechas no meu relacionamento, e eu não quero entrar na estatística de divórcio, porque eu não estava bem resolvido dentro dessa área. Eu não sei se você conversa tudo com o seu marido, com a sua esposa, eu não sei, jovem, adolescente que está aqui me assistindo, se vocês também conversam com os pais de vocês, se você conversa com a mãe de vocês. Eu já presenciei de pessoas que mães não sabiam que a filha tinha perdido a virgindade. Ela não conseguiu se abrir com a mãe, mas se abriu com a liderança da igreja. E para a mãe achava o quê? A minha filha está o quê? Você conseguiu compreender, irmão, a importância do aprendizado? E um terceiro motivo, por que aprender sobre sexualidade? Para fortalecer e aprimorar o meu casamento. Tem um texto na palavra de Deus que diz assim, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Eu me julgo ser um amante do estudo, eu amo estudar, eu amo aprender, eu amo aprender algo. Sempre que tiver alguém para me ensinar, eu estou apto para aprender. E eu vim com o coração aberto para aprender com todas vocês que vão aqui ensinar hoje. Independente do nível meu de conhecimento, mas eu estou sempre aberto. Então, eu sei que eu vou sair daqui e vou aprimorar mais a minha relação, sendo eu e a pastora Sueli, líderes dessa comunidade. Nós temos um bate-papo muito aberto. A gente conversa sobre tudo, o que é bom, o que não é, o que é legal, o que é ruim para ela, o que é ruim para mim. A gente conversa, a gente tem um diálogo muito saudável dentro dessa área. E nós estamos aqui para quê?
Estamos aqui para aprender. Então, por que eu devo aprender sobre sexualidade? Para aprimorar a minha relação. Exemplo, se uma toalha em cima da cama é o problema de inúmeras brigas dentro do relacionamento, pergunto, se um dos cônjuges chegar e a toalha estiver em cima da cama, está contribuindo para o aprimoramento da relação? Sim ou não? Agora, o que tem dentro da sua relação que não é do agrado do seu cônjuge? Ou você, jovem que está aqui, alguma prática que você possa ter, algo que não é de acordo com a palavra de Deus, será que não está na hora de eu aprimorar a minha visão? Para eu construir um portfólio de conhecimento, para que quando eu casar, eu sei o caminho que eu devo trilhar. Conseguiu compreender? Então, tendo dito isso, nós vamos indo. Qual o propósito do sexo no relacionamento? Quero fazer essa pergunta aqui. Os professores aqui não podem responder. Qual o propósito do sexo dentro do casamento? Quero ouvi-los. Um de cada vez. Não entendeu? Intimidade. O que mais, pessoal? Fazer filho. Ele não está errado. Não está errado. Vocês estão rindo, mas é. É um dos. Qual mais, irmãos? Qual o propósito do sexo? Vocês gostam tanto e não sabem? Hã? Glorificar a obra de Deus. Quando a gente faz sexo, glorifica o Senhor? Tem gente que está glorificando pouco, hein, irmão? Irmãos, eu quero aqui abordar, tem um texto lá de Provérbios 16, 4, que Deus criou todas as coisas para os seus devidos fins e até o ímpio para o dia do mal. Tudo debaixo desse sol aqui há um propósito. E o problema é que as pessoas, elas olham o sexo, muitas mulheres, é por isso que aquele livro que eu falei, Verdades Bíblicas que Libertam e Mentiras que Escravizam, muitas mulheres foram ensinadas que sexo é sujo, que sexo é errado, que querer isso é ser uma mulher promíscua, vulgar. Quando Deus criou todas as coisas, disse Deus, foi muito bom que eu criei. Aquela visão grega de que a matéria é ruim, que apenas é uma prisão, o corpo é uma prisão, o importante é o espírito. Essa é uma visão gnóstica, irmãos. Amém? Porque o ser humano é composto espírito, alma e corpo. A gente tem um ser imaterial e um ser material. E esse ser material, ele tem necessidades. O C.S. Lewis, no livro Cristianismo Autêntico, ele falou uma coisa, se você tem vontade, sede por um líquido, então deve existir uma água para saciar a sua sede. Se tem vontade por um alimento, comer, degustar, deve ter um alimento para matar literalmente a sua fome. Se você sente um impulso sexual pelo sexo oposto, então literalmente deve existir. Deus fez um órgão genital masculino e fez um órgão genital feminino. E da mesma forma, se você tem necessidade, uma busca por uma espiritualidade, deve existir um Deus para preencher essa lacuna. É por isso que a antropologia é a prova de que existem em todos os povos um Deus. Ele sempre procura. O ser humano tem uma necessidade por algo. Então, na sexualidade também não é diferente. Então, eu quero trabalhar aqui alguns propósitos que o sexo tem dentro do relacionamento. Primeiro, o Jonas acertou, que é o quê? Procriar. E o texto lá em Gênesis diz, e Deus abençoou e disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei-a, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Quando você vai observando, um dos primeiros propósitos do sexo é procriar, multiplicar.
Então, Deus também trouxe o homem para contribuir para a criação, irmãos. Tem um Salmo 127, eu quero ler com vocês. Quem está aí, por favor, abra aí Salmo 127. Eu não sei se vai conseguir também, colocando depois os versículos bíblicos aí. Salmo 127. Versos de número 3, Salmo 127. Vai falar assim, eis que os filhos são herança, versos 3, tá? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu. 4. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Verso 5. Feliz o homem que enche deles a sua. Calma aí. O filho, ele tem a representatividade de uma flecha. Fechou? Os filhos são como flecha na mão de um valente. Então, o filho é uma flecha. E o que é a aljava? Tenta imaginar uma bolsa onde colocava as flechas. E quantas flechas cabia dentro de uma bolsa dessa? Diga comigo. 5. Quantos filhos você tem? Mas ninguém quer ter mais filho, irmão. Aí tem, os contextos são outros, as realidades são outras. Mas feliz é aquele que enche a sua aljava. Tem alguém que tem 5 filhos? 4? 2? 1? Quem é casado e não quer ter filho aí, tem alguém? Tem uns que nem casou, falou, já não quero. Nem casou e já não quer ter filho. Então, esse é, irmãos, um dos propósitos do sexo. É a ideia de procriar. O povo da antiguidade era assim. A esposa perguntava para o marido, você vai me usar hoje? Porque se você for me usar, eu vou me banhar. Se você não for me usar, eu vou lavar só os pés. Irmão. O povo antigo era isso aí. As mulheres, Agora, hoje é tudo mais diferente, né, irmãos? Então, as pessoas tinham essa visão que sexo era só para procriar. Não, sexo não é só para procriar. É um dos propósitos. Segundo, aí eu acho que você tem que tocar aí, porque... Diga comigo, companhia. Vamos ler Gênesis 2:18. Tem o texto ali, né, que já está, E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como adiante dele. E quando você observa, né, o segundo propósito do sexo, diga comigo, é companhia. O ser humano, ele é um ser social. O ser humano é um ser social. O escritor aos Provérbios do capítulo 18, ele diz assim no versos 1, busca o seu próprio desejo, aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, ou seja, viver de forma isolada não é o ideal bíblico. Não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma adjuntora. Então, o segundo propósito do sexo é a ideia de companhia. E tem um texto da palavra de Deus, eu quero ler com vocês, por favor. Abra lá em Gênesis 2:24. Gênesis 2:24. Vou mostrar para você a importância, como que Deus visualiza o sexo. Porque as pessoas olham e acham que quando as pessoas vão ter um momento íntimo, os casais, eles acham que Deus fica escondido no seu olho. Meu Deus, que safadinho ele. Parece que sexo é uma coisa ruim, irmão. Tim LaHaye disse que tem uma mulher que desfrutou de uma vida sexual plena, que ela desenvolveu uma prática. Antes de ter um momento sexual, eles oravam. Qual é o casal que ora antes de fazer sexo? Não mistura oração com sexo. Que parece que quando vai fazer sexo, ter um momento íntimo, a pessoa se transforma. Não, irmão. Aí não, né?
2:24 diz o texto, ó. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua, e serão ambos uma só carne, né? Então eu quero mostrar outro texto para vocês, que quando casa-se, isso é um dos propósitos do casamento, é monossomático. Não é mais uma só pessoa, se torna os dois uma. Coloca para mim Mateus capítulo 19, por favor, também. Mateus 19, versos de número 6. Mateus 19, versos de número 6. Olha o que diz. Não, é o 6, filho. Ó, de modo que já não são mais dois, porém uma. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Olha, quando que esse texto bíblico se cumpre na prática? No ato sexual. Prova, pastor, vou provar. Abra lá, filho, 1 Coríntios capítulo 6, versos de número 16. É por isso que não existe sexo, uma vida sexual, literalmente, sem vínculo, né, sem experiência, aquelas isenta de vínculos. Não tem. Preste esse livro que está com você aí, pastora Sueli, por favor, que você está usando como base aí, empreste ele aí. Eu não vou indicar muito esse livro aqui, não é muito bom para todo mundo, tá, irmãos? Ele é um livro de uma moça da Tatiane Prece, Vem Transar Comigo. É uma sexóloga, mas ela não é cristã. Então, ela ensina coisas que nem todo mundo sabe beber desse livro, tá? Então, tem que saber. Mas eu vou usar aqui com um exemplo que a Lídia me entregou hoje, eu vou provar aqui para vocês como que isso funciona na prática. 1 Coríntios 6, 16, todo mundo encontrou aí? 6,16, né? Diz assim, ó. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta, se une aonde? Forma um só corpo com? A pergunta é, quando um homem ou uma mulher tem contato com outro desse ramo da prostituição, une é o quê? Fica um do lado do outro? O que é unir aqui, irmãos? Relação sexual, fechou? Nesse ato sexual, o que acontece? Forma um só corpo, porque como se diz, os dois se tornarão? Então o segundo propósito do sexo é companhia. E quando tem o ato sexual, a gente está cumprindo o texto, a gente se torna uma só carne. A pastora Lídia falou, pastor, tinha uma Bíblia minha aqui, uma capa, né? Que ficou tão preso aqui, que quando tirou, olha, ficou aqui, ó, resquícios da Bíblia, da capa, aonde? Irmãos, se pesquisas realizadas entre adolescentes de 16 a 25, 81% dos homens já tiveram relação sexual e 35% das mulheres. Aí você falou assim, mas quando o homem tem relação, não tem relação com mulher? Então por que não é a mesma matemática? A maioria dos homens cristãos, quando às vezes tem, é relação com mulheres da onde? Do mundo. As mulheres da igreja, 35% de 16 a 25 anos já tiveram relação sexual. É aí que começa a vir a ideia do enteado. Porque às vezes tiveram filhos, aí depois não consegue dar continuidade à relação, aí fica um filho daquele relacionamento, aí vai casar, já tem um filho de outro relacionamento, aí começa todas as questões e os problemas dentro da relação. Exemplo, então toda vez que você teve contato, temos um exemplo de um casal abençoado aqui, que é a Viviane e o Jonas, casaram virgem. Vamos aplaudir a Jesus? Que isso, irmão, isso é milagre hoje em dia. Milagre hoje em dia. Outras pessoas mais também casaram virgem. Mas o que eu estou falando, ninguém conheceu ninguém. Então, os vínculos que você teve com outra pessoa, irmão, fica onde? E aí, qual é o problema? É a proposta da comparação. Se você teve um contato com alguém que é um pitbull, e aí você casa... Fala um cachorro aí, irmão, vira-lata não, né? Um poodle? Não sei.
um chau-chau, sei lá como o nome desses cachorros. Falou, gente, eu tive um contato com um pitbull agressivo. Você passa a mão no pitbull, você vê a estrutura, a robustez. Você fala, gente, olha o cachorrinho aqui, anda todo choncho, meu. Você observa aqui, você consegue comparar, sim ou não, meu irmão? E aí que é ruim. Agora, uma vez que você não conheceu ninguém, você vai olhar para o seu cônjuge e vai falar assim, você é a pessoa melhor da terra. Que bênção do Senhor. E não é uma bênção, irmão? Sim ou não? Olha o perigo. Então, o sexo, não existe essa ideia de sexo casual, sem vínculo nenhum. Porque muitas mulheres se apegam quando o homem tira a virgindade dela. Elas acabam matando e morrendo por esse homem. E porque, como diz o livro As 5 Linguagens de Amor, que em nome do amor tem gente que tira a vida do outro. Eu vou matar ela porque eu amo ela. Olha as ideias, irmão. Então eles acabam entrando na mente da pessoa. Então isso é muito preocupante. Por isso, qual o propósito do sexo? Tem a ideia de procriar, mas ele é uma ideia de companhia. Então o sexo, ele foi criado por Deus para ser usufruído dentro do casamento. Caminhando. Terceiro propósito do sexo, muda aí, querido. Diga comigo, prazer sexual. Vamos fazer a leitura do texto? Esse texto aqui vai dar problema. 1 Coríntios capítulo 7, versos de número 3. Vamos lá, vamos abrir 1 Coríntios. Capítulo de número 7. Versos de número 3. Deixa eu até encontrar aqui também. Estou tranquilo, pessoal? O linguajar está de boa para vocês aí? Diz assim, versos de número 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Também, da mesma sorte, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo para algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O único momento que a Bíblia diz que você pode se separar do ato sexual é quando há um consenso mútuo entre o casal para aplicar a oração. Caso contrário, antes do casamento, não pode se fazer sexo. É pecado. E quando casa não faz sexo, se torna pecado. Então, qual é o terceiro propósito do sexo dentro da relação? Diga comigo, prazer sexual. E aí, quando você olha para o texto, a palavra pagar, no grego, a palavra pagar é muito interessante. Irmãos, deixa eu encontrar aqui, a palavra pagar pagar a devida benevolência, pague a devida. Quando você busca o sentido da palavra, é apodidoto no grego. Fazer um pagamento com uma implicação que tal pagamento se deva a uma obrigação que assumiu. Aquele que deve dívida, quantia devida, o que é devido. Quando você trabalha, o salário é obrigação ou dívida? É uma obrigação? Ele tem uma dívida? O salário de um trabalhador? O salário de quem trabalha não é considerado um presente ou uma dívida? É uma dívida, irmão. Ele tem uma dívida com você. Eu trabalhei, tem que me pagar. Então, diga comigo, quando eu casar, sexo é uma dívida dentro da relação. Mas eu não gosto, então não casa. Eu sempre digo, irmãos, tem homens, tem Mateus capítulo 19. Vamos abrir Mateus capítulo 19. Quero mostrar um texto para vocês, interessante. Mateus 19. Mateus capítulo 19, versos de número 10. Eu quero ler com vocês aqui.
Quem encontrou? Ó que diz o texto. Ó. Os discípulos de Jesus disseram, se esta é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Quando Jesus traçou os propósitos da relação, o que é casamento? Ah, não, então não convém casar. Aí Jesus falou assim, versos 11. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos estão aptos para aceitar este, mas aqueles a quem isto é dado. Versos 12. Porque há eunucos de... O que era um eunuco, irmãos? Um eunuco, literalmente, era um homem que cortavam-se o órgão genital, e esse eunuco era que cuidava das mulheres do rei, no harém do rei. Você não vai deixar um homem bem dotado, né? Como aquele escravo chamado de pata seca, cuidando, literalmente, você não vai deixar ele cuidando das suas esposas. Então, cortavam-se o quê? O órgão genital. Olha que legal. Há eunucos do quê? De nascença. Então, tem uns que nasceram eunuco. Há outros que os homens fizeram o quê? Foram castrados. E há outros que se fizeram por causa do reino de Deus. Então, qual é o primeiro tipo de eunuco? Tem gente, pastor, então tem gente que já nasce sem o órgão genital? Não é sobre isso. É que tem gente que não nasce com aquele desejo sexual para o lado da mulher. Ele não tem aquela, sabe, que é praste de homem, literalmente, de ter aquele desejo sexual. Eu não sei, aí é o lado dos hormônios, aí tem a nutricionista que vai falar com proporção, a psicóloga, a sexóloga. Mas não há nele tanto desejo. Eu não sei se é o seu testosterona, o libido, tudo mais. Não há esse desejo, vice-versa também a mulher. Tem mulher que não tem tanta atração por homem. Qual é o problema? Todo mundo fala, você tem que casar, você tem que casar, você tem que casar. Então ele casa pela pressão o quê? Social. E quando chega no casamento, a mulher falou, paga a dívida. E aí, pagar o quê? Eu devo nada. Ele não tem vontade, irmão. A mulher passou ali com a roupa, com a lingerie, normal. E aí, beleza? Aí não, aí você me quebra, né, irmão? Você conseguiu compreender? Esse é o problema. Porém, quando casar, diga comigo, tem obrigação. Eu quero ler com vocês um texto, abra lá em Êxodo capítulo 21. Êxodo 21. 21 versos 10, põe para mim aí, 21 versos 10. Êxodo. Isso era no Antigo Testamento, tá, irmão? A revelação ela é progressiva, tem coisas que não se aplicam para a igreja hoje. Mas só para que você entenda como que a Bíblia visualizava. Ó, se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Vai, versos 11. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça, sem ter que pagar nada. Então, a mulher poderia divorciar quando, na verdade, o cônjuge não honrava os direitos que é direito do casamento. E os direitos maritais, literalmente, é a relação sexual. Ele não honrava. Então, como que a gente faz se um dos propósitos do sexo, diga comigo, é o prazer sexual? Eu quero ler com vocês um outro texto da palavra de Deus. Capítulo 24 de Deuteronômio, verso 5. Hoje tem gente que casou, irmão, o contexto é diferente. Tem gente que casou e não teve nem lua de mel. Tem gente que o patrão não deu nem folga. Sabe o que a Bíblia ensina? Que quando casava-se, o exército não poderia alistar aquele soldado, convocar o soldado. Soldado, fique na sua casa durante 1 ano, fazendo o quê? Alegrando a sua esposa. Você acha que alegrar o quê? Jogar bolinha de gude? Jogar Blade, irmão? Jogar videogame. Jogar videogame. O que era, literalmente, ficar em casa durante 1 ano? Vamos ler, olha o texto. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo. Durante quanto tempo?
ficará livre em casa e fará feliz? Irmãos, prazer sexual vai e dá alegria. E é uma alegria mútua. O texto, o marido pague. O que é pagar? Satisfaça a sua mulher sexualmente. Da mesma sorte, a mulher, o marido. Então, a responsabilidade do ato sexual, do prazer, ele tem que ser mútuo. Meu Deus do céu, não é isso não. Já acabou? Eu nem falei, eu tenho... Vamos caminhar, irmãos. Põe para mim outro versículo aí. Outro versículo não. Os slides. Então, o propósito do sexo, literalmente, o que está acontecendo aí, filho? Procriar companhia e prazer sexual. Tem uma palavra do Timothy Keller que ele fala assim, aliás, o sexo é talvez o meio mais poderoso que Deus criou para ajudar você a se entregar inteiramente ao outro ser humano. É um modo designado por Deus para que duas pessoas digam uma a outra, pertençam completa, inteira e exclusivamente a... O sexo não deve ser usado para dizer nada menos do que isso. Criando um momento de intimidade. Irmãos, uma das coisas que precisa ter dentro da relação à luz da Bíblia, né, é você criar um momento de intimidade. Tem algumas coisas aqui que nós acabamos citando aqui, que faz toda a diferença dentro de uma relação. Preparar-se, diga comigo, preparar-se emocionalmente. Trocar mensagem no dia com o seu cônjuge, demonstrando interesse pelo ato sexual. Preparar o quê? O ambiente. Colocar os filhos para dormir mais cedo, ou às vezes na casa de alguém conhecido para ter maior privacidade ainda. E o meu está ali, só quietinho. Ser criativo. Para ir contra a rotina. A ideia do banho juntos vai ter a ideia da higiene que ela vai falar. Creme também ela vai falar sobre isso aí. Então são algumas dicas. Qual é o grande problema? É deixar com que a rotina atrapalhe a vida sexual do casal. Isso também a sexóloga vai entrar com muito mais proporção. Algumas estratégias para a intimidade. O Timothy Keller diz uma coisa, você não se casa com um homem ou uma mulher, mas com vários. Não é com vários homens, com várias mulheres. Calma. Você casa com o quê? Tempo, filhos, enfermidades, idade, trazem mudanças que podem exigir respostas criativas e disciplinadas para reconstruir uma intimidade sexual que ocorria com mais facilidade em épocas. Porque aí quando você está num determinado momento da relação, aí você fala assim para o seu marido, olha, quando você me conheceu, eu era isso aqui, fininha, lindinha, maravilhosa. Mas e agora, como nós estamos agora? Aumentou o movimento. O homem também era um tanque, agora é o quê? É uma máquina de 12 quilos, irmão. E não há nenhum problema, o importante é que a máquina funcione. Sim ou não? Tem que funcionar a máquina. O que ele está querendo falar? O tempo muda, irmãos. E nós vamos mudar também com o tempo. Então a gente tem que ter o quê? Criar estratégias para dentro da relação. Caminhando. Uma coisa, eu queria ler com vocês, texto aqui, de Cântico, levanta-te, vento norte, vem vento sul, assopra no meu jardim. Eu quero que vocês leiam, todos vocês. 1, 2, 3, vai. Mas vocês têm que falar igual ela disse. Se viesse o meu amado para o meu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Gente, deixa eu falar uma coisa para você que está aqui, tanto para jovem como para casados. Você ter um desejo, irmãos, literalmente, não é ruim ter o desejo. Ruim para aqueles que não são casados é quando você acaba indo de encontro a esses desejos. O Paulo diz, foge dos prazeres da mocidade. Quando a gente adentrar no mundo da pornografia, vocês vão ver o perigo, que é onde que começa o problema.
começa a aguçar. E aí vai culminar em um comportamento para aqueles que têm aquela prática. Entende? Então, uma coisa que precisa dentro da relação que a Bíblia ensina, desejar o seu cônjuge. Que não, o sexo está se tornando o quê, irmão, hoje em dia? Uma obrigação, rotina. Vem um monte de problemas, situações, filhos criaram. Você sabia que tem casal que deixa o filho dormir na cama? Vamos caminhar. Quando a atração não é pelo cônjuge, eu quero ler com vocês Provérbios, capítulo de número 5. Meio falar que meu horário já acabou. Nem falei nada. Gente do céu. Provérbios, capítulo de número 5. Diz assim, versos de número 16, 15. Beba a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só e não para o estranho contigo. Seja bendito o teu manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Sacie-te os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçaria o seio da estrangeira? A cisterna era um buraco que você criava, essa água que vinha de dentro da fonte e vinha para dentro dessa cisterna. E aí, olha o conselho de Salomão. Você deve beber a água de qual cisterna? Da sua. Você já ouviu alguém falar que a grama do vizinho é mais verde? Quem já ouviu aquilo? Que quem não dá assistência? Irmãos, isso tem que ser o correto no meio cristão? Ou nós estamos aqui para aprimorar, para que nós possamos desfrutar de um relacionamento saudável à luz da Bíblia, aquilo que Deus criou para nós? Então nós não podemos sentir atraído. Por isso que é importante, literalmente, as pessoas aprenderem, irmão, sobre a sexualidade. Aí tem algumas coisas chamadas sobre preliminares. Eu vou deixar para a nossa pastora Fabiane, né, no final adentrar mais, até pelo tempo que meu já foi. Mas eu queria só destacar uma coisa sobre o elogio. As pessoas não elogiam mais o seu cônjuge. Não elogia mais. Para quem é casado, está com a esposa do lado, você consegue olhar para sua esposa, para o seu esposo aí, e dar um elogio? Consegue? Fazer um elogio saudável? Um elogio bíblico? Um elogio bíblico que Salomão chamou a esposa, chamou ela de égua. Ela também, um elogio bíblico, falou assim: você parece um veado saltitante. Ô irmão, você não vai chamar o seu esposo de veado saltitante. É que veado, no contexto bíblico, uma gazela saltitante, está falando do seu vigor. Você já viu um veado? Irmão, e querendo não, um animal veado pulando, ele é muito bonito mesmo. Irmão, estrutura, tudo mais. É que hoje pegou uma conotação militante que acaba atrapalhando. Mas no contexto bíblico era uma expressão carinhosa. Comparar ela a uma égua era a curva que tinha, as coxas. É um elogio, irmãos. Por que as pessoas não elogiam mais? Os animais crescem, né? Elefante. Baleia não vai. Hipopótamo. É isso mesmo, pastora? Sangue de Jesus tem poder, né, irmão? Então, literalmente, o elogio não deixa de ser uma preliminar. De você falar bem, liberar palavras, né? Aí fica, meu barrigudinho. Não chama seu marido de barrigudinho. Mas ele é, pastor. Não chama. Fala assim, meu atleta. Você é uma besta enjaulada. Outra coisa importante, tem pessoas que não têm, às vezes, aquela competência, principalmente para quem está namorando, a competência de ficar beijando. Olha o que ele diz no Cântico primeiro. O livro já começa, um livro erótico, tá? O livro Cantares de Salomão é um livro erótico.
tá bom? Beije-me ele com os beijos da sua, porque melhor o teu amor do que o quê? O vinho. Quem bebe vinho fica como, irmão? Alegre, não dá uma esquentada quem bebe um vinho? Não estou falando do Aurora, né? Você não dou legal. E o que ele está falando? Que o beijo esquenta. Então é por isso que aqueles que estão namorando têm que tomar muito cuidado com os beijos. E eu vou falar para você que tem muita gente que vai viver um casamento atribulado porque começam errado, quebram princípios, vivem uma vida de sexualidade ativa e quando casam, não entenderam a responsabilidade de dentro de uma relação. Vão ter problema. Então, por isso, vigilância. Outro ponto importante, vou deixar para o finalzinho também. Se o sexo oral, será que eu estou pecando? Vou deixar para a pastora Fabiane também, tá bom? Porque o nosso tempo está corrido aqui. Eu nem comecei a falar, irmão. Eu não comecei esse horário não, Ieda. Eu comecei, foi 2 e qual mesmo? Foi 2h40 eu comecei, hein? Não vem não, vocês estão querendo roubar eu aqui. Não, solta o que é meu. O que é proibido na sexualidade cristã? Venerado seja entre todos e o leito sem. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Existem coisas que são proibidas dentro da sexualidade cristã. Nós entendemos, aqui a gente ensina à comunidade que o sexo oral dentro do casamento, ele não é pecado. Porém, tem alguns pontos, lembrando que um dos propósitos o propósito do sexo é o prazer mútuo, é a procriação e é a companhia. E se o sexo oral visa apenas literalmente, é um prazer egoísta e não está dentro do sentido bíblico. E outra, não pode ter nada dentro do sexo se não é de acordo com o casal. Princípio de 1 Pedro, capítulo 3. Marido, convivam com as suas mulheres, dando honra à mulher quando o vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então, a mulher não pode fazer nada dentro da área sexual que não é da vontade dela. Então, o homem às vezes, não, mas está na palavra aqui, ó. Não funciona dessa forma. Tem que ter o quê? Comum acordo. E se o casal concordou aquilo que a Bíblia permite, está tudo certo. Então, ele compara ela, tem inúmeros pontos lá, como um cacho de uva. O que você faz com uva, irmão? Ele também comparou que o umbigo dela é uma taça de vinho. A gente já derrama o suco quando a gente joga aqui em cima da mesa. Imagine ele jogando vinho no umbigo dela. Para onde esse vinho vai? Pensa você aí. Pensa você. Então, ou seja, você observa que as preliminares dentro do casamento, irmão, há acordo entre o casal? Aí é outra pegada. Tem acordo? Pegou? Aí tem a área da higiene. Tudo bonitinho, tá? O que é proibido dentro da sexualidade cristã? Diga comigo. Sexo anal é pecado. Olha o que diz o texto. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade. Uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Aí quando você observa, homens perguntando se podem, mulheres perguntando, às vezes, irmão, são pessoas que estão na prática da pornografia, querendo trazer para dentro da relação. Tem casos de mulheres que falam, mas meu marido não é da igreja, meu marido é ímpio, o que eu vou fazer? Irmã, a gente tem que, primeiramente, obedecer a Deus. A obediência a Deus é acima de todas as coisas. Você não vai fazer uma prática que é antibíblica. E eu estou só falando do ponto de vista bíblico. A pastora vai trabalhar o ponto de vista, tem o ponto de vista psicológico, tem o ponto de vista também a saúde, né, o ponto de vista aqui da área da ciência, ponto de vista médico, os problemas que isso gera, tá? Tem uma determinada enfermidade que é oriunda dessa prática, tá? Que deve ser eliminada. Então, dentro do casamento cristão,
é proibido, é pecado, tá bom? Fazer. E caminhando para o final, é o penúltimo slide. Posso assistir pornografia com o meu marido? Diga comigo, não pode. É proibido. Por isso você tome muito cuidado com o filme que você assiste. Tem filmes que literalmente são sexo explícito dentro da relação. Então não o leito tem que ser sem mácula. Pastor, eu posso ir para um motel com o meu marido? O motel não é ambiente para crente, é um ambiente de traição, é um ambiente de infidelidade. Um local legal é você alugar um hotel. Pare de ser mesquinha, pague um negócio melhor. Entendeu? Pega uma banheira, faça uma coisa, gasta um pouquinho de dinheiro, mas leve o seu cônjuge para um ambiente diferente. Mas tome muito cuidado com aquilo que você está assistindo. A pornografia, ela é muito destrutiva. E eu faço aquela pergunta, alguém sabe a diferença entre um estuprador e um viciado em pornografia? Eu respondo para você, a diferença é que um está no final da fila e o outro está no início. Todo estuprador é viciado em pornografia. E nem todo viciado em pornografia é um pedófilo. Qual a diferença? Um está no início e o outro está no final. Uma coisa proibida dentro da sexualidade cristã, diga comigo, o adultério. Então o casamento foi feito, o sexo foi feito para ser desfrutado dentro do casamento. Então, quando você quer trair o seu cônjuge, isso à luz da Bíblia é chamado do quê? Adultério. Uma relação extraconjugal. E eu encerro com o último slide. Conselhos bíblicos para evitar o adultério. Eu queria ler com vocês aqui algum texto. Abra comigo. E eu encerro minha participação aqui hoje. Passei quantos minutos aí? 3? Não, vou conversar lá. Não. Tem que anotar, pastor. Estão querendo me derrubar aqui, meu. Glória a Deus. Tem bastante coisa para a gente aqui, irmão. Só encontrar aqui. Provérbios, capítulo de número 7. Provérbios, capítulo 7. Tem conselhos para você evitar o adultério. Um dos primeiros dele poderia ser a obediência a Deus, que é Gênesis 39, onde José foi obediente ao Senhor. Buscar sabedoria, como está em Provérbios, o conselho da própria sabedoria para que se livre das mulheres estranhas, né? E fugir da mulher estranha. Mas eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 7, versos de número 4 e versos de número 5. Olha o que diz, diga a sabedoria, você é minha irmã, e o entendimento, você é meu parente. 5. Eles o guardarão da mulher, da estranha que lisonjeia com palavras. À luz do livro de Provérbios, tem alguns tipos de tolo lá. O tolo é que não tem sabedoria. Tem o tolo que é aquele simples, o nécio. Tem o escarnecedor. Tem o louco. Tem aquele que escarnece, mas tem um tolo que ele é mais simples. Sabe aquela pessoa meio pichuruco, irmão? Biruleibe? É essas aí que elas pegam. E ele está à busca de uma preciosa caça. E pessoas, às vezes, ingênuas, meninas ingênuas, dentro do ambiente da escola, dentro do ambiente da faculdade, dentro do trabalho. O que nós precisamos fazer? A vigilância. E tem muitos conselhos, irmãos, mas para não tomar o tempo de vocês, porque meu horário já foi, eu quero orar pela vida de vocês aqui hoje. Vai ter muito assunto aqui, nós temos o dia todo, né? Então vai ser bem. Eu quero orar pela vida de vocês aqui no nome de Jesus, agradecer a minha participação, para a glória de Deus. E depois a gente compartilha com vocês todo esse material, tá? A gente está escrevendo algo aqui que a gente já está quase com 200 páginas. E vai chegar um momento que a gente vai ter o nosso livro aí eu quero escrever algo sobre a teologia do casamento, né? O manual da família. Quero orar pela tua vida, orar pela vida dos jovens, dos adolescentes, pela vida dos casais, os pais que trouxeram um filho hoje aqui. Pode ter certeza que a verdade
ela liberta. Senhor, eu quero orar aqui, hoje eu falei de forma bem introdutória, Senhor Deus, falando do ponto de vista bíblico, qual o propósito do sexo, Senhor, como o Senhor visualiza esta área, o que é proibido dentro da sexualidade. Alguns assuntos eu não adentrei, mas, Senhor, os palestrantes poderão adentrar com muita maestria, com sabedoria, para poder instruir, Senhor, todos aqueles que estão presentes aqui hoje. Obrigado por esta oportunidade e que os ensinamentos aqui dados, Senhor, possam ser usufruídos dentro da relação, para aqueles que vão casar ainda, que vão contrair, Senhor Deus, um relacionamento, um namoro, para que vão com muito mais sabedoria, aprendendo os limites e os princípios da Tua palavra, para que tenham um relacionamento saudável e possa glorificar ao Senhor através de suas atitudes. Eu quero abençoar a todos presentes aqui hoje, oração feita em o nome de Jesus. Amém. Quem pode aplaudi-lo nessa tarde?